Lições bíblicas. Relacionamentos em família. Superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Lição 9. Uma família nada perfeita. Texto áureo. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Verdade prática. Tudo o que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus, que pode ser constatada na própria natureza. Leitura bíblica em classe. 2 Samuel, capítulo 3, versículos de 2 a 5, capítulo 5, versículos de 13 a 15, capítulo 12, versículos de 10 a 13a. 2 Samuel, capítulo 3. E a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito Aminon, de Ainoã, a Jezreelita, e o seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o carmelita, e o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur, e o quarto, Adonias, filho de Agite, e o quinto, Cefatias, filho de Abitai, e o sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. 2 Samuel, capítulo 5. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom. E nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, e Sobabe, e Natã, e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Nefeg, e Jáfia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. 2 Samuel, capítulo 12. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Introdução. A despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, Davi não foi o mesmo como o pai. Nesta lição, estudaremos as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. A história dramática dos pecados na família de Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar. Veremos que essa família não era funcional e, por causa das omissões do rei, presenciou episódios de incesto, rebelião e morte. Tópico 1. O rei Davi e sua grande família. 1. Davi, ungido por Deus. O livro de 1 Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem segundo o seu coração para assumir o lugar do primeiro rei de Israel. Assim, Deus levou Samuel à casa de Jessé, o belemita, pois ali havia separado o novo rei ungido de Deus, Davi. Nesse momento, a Bíblia diz que, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi.
2. Davi, o homem de Deus. O Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Não havia dúvida de que Deus o capacitara para desempenhar a importante missão na monarquia de Israel: reunificar a nação. Ao longo dos capítulos de 2 Samuel, constatamos que o rei Davi foi bem-sucedido em seu propósito. Paulatinamente, as tribos foram reconhecendo a sua autoridade real. Assim, Davi unificou a monarquia e foi vitorioso em tudo o que o Senhor era com ele para realizar. 3. A grande família de Davi. Entretanto, a despeito de o rei Davi ser ungido por Deus e o homem segundo o seu coração, ele entendeu que podia ter várias esposas e concubinas. Naturalmente, com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com eles. Ele priorizou apenas os assuntos do reinado de Israel como principal atividade, suas conquistas territoriais com muitas guerras, e esqueceu-se de que tinha famílias espalhadas em vários lugares. Seus filhos tornaram-se problemáticos em suas vidas pessoais. Sinopse 1. O rei Davi era um homem ungido e de Deus. Entretanto, a sua família fugiu ao ideal divino. Tópico 2. Filhos e parentes na casa de Davi. 1. Tamar era filha de Maaca. Esta era filha do rei Talmai, de Gesur, e mãe de Absalão, e este, portanto, irmão de Tamar, uma mulher bonita e virgem. Sua beleza atraiu a Aminon, seu meio-irmão, o filho primogênito de Davi com Ainoã. 2. Absalão era irmão de Tamar, filho de Maaca e terceiro filho do rei Davi. Nos capítulos 13 a 19 de 2 Samuel, sua história está registrada em detalhes. Seu nome tem a ver com paz, mas, ironicamente, sua história nada tem a ver com ela. Absalão assassinou Aminon, seu meio-irmão, conspirou e rebelou-se contra o seu pai, o rei Davi. 3. Aminon. Quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era o escolhido de Deus para reinar, casou-se com Ainoã e gerou Aminon. Feito homem, entre outros irmãos nascidos, Aminon demonstrou ser desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais. Foi por causa desse comportamento que ele se apaixonou doentiamente por sua meia-irmã, Tamar. Aminon ficou doente de angústia e de desejo incontinente por ela e, por isso, não comia nem bebia, totalmente dominado por essa paixão e, ao mesmo tempo, desconhecida por Tamar. 4. Jonadab, um conselheiro do mal. Jonadab era primo de Aminon e filho de Simeia, irmão de Davi. Segundo o que a Bíblia registra, era um homem sagaz e de maus pensamentos em seu coração. O mal sempre atrai o mal e, por isso, esse homem induziu a Aminon a satisfazer sua paixão com um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar, a vítima dessa situação. Jonadab é o tipo do amigo que não se deve ter por perto quando se vive algum problema pessoal ou familiar. Ele é um exemplo concreto de mau conselheiro. Sinopse 2. Na presente lição, Tamar, Absalão, Aminon e Jonadab são personagens-chave
na descrição do fracasso na casa de Davi. Tópico 3. O problema moral na família de Davi. 1. As consequências de falta de domínio próprio. O capítulo 11 de 2 Samuel relata o adultério do rei Davi. O capítulo 12 registra o confronto do profeta Natã ao pecado do rei. Mesmo tendo reconhecido seu pecado de adultério, dissimulação e assassinato, o rei Davi não pôde evitar as consequências do seu pecado. Incisivo e fiel à mensagem divina, o profeta Natã disse ao rei: Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Assim, não demorou muito para que um dos filhos coabitasse com as concubinas do próprio pai e o envergonhasse publicamente em Israel. 2. Incesto e morte na família. Outro caso alarmante foi o pecado de incesto do filho mais velho de Davi contra a própria irmã Tamar. A consequência inevitável disso, na família do rei, foi o ódio alimentado por Absalão até matar seu meio-irmão Aminon, como vingança pelo abuso que sua irmã Tamar sofreu. O relato de Aminon e Tamar está repleto de sagacidade, de sutileza e de mentira, a fim de atrair a inocente Tamar para um laço indigno. Tudo muito doentio e pecaminoso. Depois de ter se deitado com sua meia-irmã, humilhando-a, Aminon a desprezou completamente. E o rei Davi, soube do fato, irou-se, mas não fez nada contra Aminon. Em suma, uma das consequências trágicas desse comportamento do rei foi a tragédia anunciada da família. Absalão matou Aminon e, mais tarde, ele cavou sua morte precoce, após desencadear uma rebelião contra o próprio pai a fim de tomar-lhe o trono. O rei chorou amargamente a morte de seu filho, Absalão. 3. Vigilância, proximidade e exemplo. Essa história do problema moral na família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade e do exemplo na família. É muito importante desenvolvermos uma relação sóbria e equilibrada com os nossos cônjuges, filhos, parentes e pessoas próximas da nossa família. Infelizmente, não estamos livres de deparar-nos com problemas morais difíceis na família. Por isso, é preciso que os pais façam a sua parte, acompanhando de perto o que acontece nos lares. Sobretudo, fazendo isso por meio do exemplo de quem busca viver para a glória de Deus dentro de casa. Sinopse 3. A decadência moral não teria lugar na casa de Davi se ele priorizasse uma relação sóbria e saudável na família, incluindo a vigilância, a proximidade e o exemplo. Conclusão. Vimos que a família do rei Davi era disfuncional, o que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. Por isso, é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares, que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto os seus filhos. Que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade.